dia, irmãos e irmãs, à Verbum Vitae, palavra de vida, neste dia em que a Igreja celebra, no 14 de fevereiro, dia de, não é de São Valentim, é dia de São Cirilo e São Metódio, dois irmãos de sangue que foram bispos e grandes evangelizadores da Europa do Oriente e foram de tal forma importantes que celebramos a sua festa litúrgica, não somente memória, mas vou proclamar o Evangelho do dia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E Deus vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrares em alguma casa, dizei primeiro paz a esta casa, e se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles, senão ficará convosco. Fiquei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrares em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curei os enfermos que nela houver e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje, como referi, celebramos o dia de São Cirilo e São Metódio, que foram 2 irmãos que nasceram ali na zona de Salónia, entre o contacto entre o mundo, digamos, grego e eslavo, e foram enviados em evangelização para a zona oriental da Europa. É curioso que eles entenderam que naquela cultura tão diferente, com uma língua tão diferente, não bastava repetir as fórmulas em grego ou latim, e portanto fizeram um grande e imenso trabalho de traduzir a Sagrada Escritura num alfabeto próprio, conhecido como alfabeto siríaco, e eles fizeram esse trabalho, assim como traduzindo toda a Sagrada Escritura e toda a liturgia conhecida da Igreja. Para quê? Para poder melhor evangelizar aquela gente, para que aquela gente pudesse entender aquilo que lhes era dito. E esse é o grande trabalho da fé também. A fé promove a unidade das culturas e a diversificação, mantendo sempre o ideal do Evangelho. Como escutamos neste Evangelho, o Senhor Jesus envia, e reparamos que o Evangelho normalmente inicia com naquele tempo. E a grande missão de cada cristão é trazer o Evangelho para este tempo, não para mudar as coisas ou as fórmulas, mas para enculturar, para trazer a realidade do Evangelho de forma mais apropriada para cada tempo. É difícil evangelizar como evangelizávamos há 40 anos. O conteúdo é o mesmo, mas o meio é diferente. E estes 2 grandes santos foram muito importantes porque não quiseram abolir ou eliminar uma cultura que existia, mas colocar o Evangelho ao serviço também naquela cultura em particular, naqueles povos, naquela gente do seu tempo. E portanto é também a missão que está ainda hoje. Neste mundo, assim, talvez tão despedaçado por guerras, mesmo na Europa, lembramos que estamos unidos por esta mesma matriz cristã. Somos cristãos, irmãos e irmãs em Cristo. E devemos fazer este esforço para trazer o Evangelho a todos os povos, não querendo eliminar estas tradições, as culturas onde a gente encontra os povos, mas para trazê-los à verdade do Evangelho.